Vamos ver agora a questão de número 66 do exame 71. A expressão decode, ela sempre termina com. Aí temos quatro opções, a palavra-chave end, uma expressão padrão para retornar se nenhum valor corresponder à expressão de origem, ambos os itens acima ou nenhuma das alternativas. Para responder essa questão, é preciso entender como funciona essa função decode. Ela aceita uma expressão, que é o primeiro valor, um segundo valor para fazer a comparação, a pesquisa, um terceiro valor que será o valor do resultado, caso a pesquisa seja atendida, e opcionalmente um valor para retornar caso nada seja encontrado nessa pesquisa, e ela é recursiva, você pode pôr N condições. Eu vou explicar ela aqui agora, vai ficar mais claro. É importante também ver o cabeçalho dessa função. Se a gente digitar info e o caminho completo dela, essa função decode, ela existe dentro de uma package dentro do Oracle chamada Standard no esquema do sys. Então se eu der info nela, eu vou ver aqui as várias formas de chamar decode, Então ela tem aqui N para 3 parâmetros e ela retorna numa determinada sobrecarga dela, ela retorna number, no outro varchar2, no outro date, no outro number. Para quem não entende, não sabe o que é sobrecarga, por que ela existem na verdade várias funções decode com um retorno diferente. É legal estudar aí o treinamento de PL/SQL, que eu tenho também. Tem um capítulo lá sobre packages que eu falo sobre isso em detalhes. E aqui tem um exemplo de como chamar a função decode. Então eu vou executar ela aqui fora. Chamando a função decode, eu passo o primeiro valor, 1. Se 1 for igual a 2, que é a instrução de pesquisa, eu retorno a palavra-chave igual. Caso contrário, eu retorno diferente. Então aqui o retorno vai ser diferente, porque 1 e 2 são realmente diferentes. Se eu colocar 1 em 1, vai retornar igual. O quarto parâmetro, ele é opcional. Muitos não sabem disso, porque a gente está acostumado a executar sempre com 4 parâmetros. Eu tirei o quarto parâmetro, ele retornou igual. Porém, se eu colocar 1 e 2, não vai ter a condição de retorno caso eles sejam diferentes. E aí vai retornar nulo. Caso a expressão não atenda, a comparação não seja igual, ele vai retornar sempre nulo. Assim, tá? Então, para evitar esse nulo, normalmente a gente põe um quarto parâmetro aqui, que seria o else. Caso não dê nada igual, retorna uma outra string. E aí eu posso fazer várias outras condições. Então eu poderia colocar igual, diferente, eu poderia colocar, por exemplo, quando a gente tem uma coluna de uma tabela, a gente coloca aqui coluna. Se essa coluna, por exemplo, for o estado de São Paulo, coluna UF, coluna UF. Então caso seja SP, retorna São Paulo. Eu quero que retorne por extenso. E se não for SP? E se for RJ? Então aí eu colocaria aqui, ela é recursiva, ela aceita vários parâmetros enquanto você quiser fazer comparações. Então se for RJ, Rio de Janeiro. Mas se não for RJ, aí eu posso fazer Minas Gerais, MG, Minas Gerais. E aí por fim, nenhum. Se eu não retornar nenhuma das siglas, se não encontrar nenhuma das siglas que eu previ aqui, vai retornar nenhum. Então isso é muito comum da gente ver por aí. Então ela é recursiva. E é bom usar essa indentação, como eu fiz aqui, por uma linha. Se você colocar tudo numa linha só, fica um linguição que ninguém consegue entender. Então a gente viu que o decode, o que muitos não sabem é que é uma expressão padrão para retornar se nenhum outro valor corresponder. Essa expressão seria esse nenhum aqui, Ele é opcional, não é obrigatório. Eu vou colocar aqui, SP, vai retornar São Paulo. Se eu colocar SP1, não tem nada que prevê esse valor, vai retornar nulo. Então não é obrigatório essa expressão de retorno caso nenhum valor seja encontrado. E o end, nem existe isso no decode. Então a resposta correta é o item D.
Então o item B é o item correto aqui. E eu escrevi até um código aqui que eu acho interessante para quem quiser entender um pouco mais aqui, né, sobre questões de performance. Você pode fazer decode, ao invés do decode você pode também usar a instrução case. Ela faz a mesma coisa, na verdade o case é até mais poderoso, dá para você fazer muito mais comparações. Não apenas de igualdade, o decode está limitado a comparações de igualdade, o case não. O case eu posso fazer com maior, menor, diferente, então ele é muito mais amplo. Porém, o que eu queria falar aqui é que eu criei aqui um código PL que executa aqui 999 mil vezes o mesmo select, fazendo decode. E aí eu faço um bloco PL_SQL aqui embaixo que faz a mesma coisa com case. Com case normalmente fica mais rápido, eu até coloquei o tempo aqui, ó. Esse primeiro aqui ficou com 21 segundos, né? Quase 22. E o segundo ficou com 20% a menos, né? Quase 17 segundos e meio. Então normalmente você fazer o case, você tem uma performance melhor. Então quando você quer melhor performance no teu código, numa aplicação aí que é crítica, exige máxima performance, eu sugiro usar o case, né, ao invés do decode. Então fica a dica, a gente viu a resposta e eu finalizo agora esse vídeo. Obrigado pela sua atenção.